Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a parte 2 da Terceira Guerra Mundial Alternativa. Lembram? Tá, então vamos lá pro vídeo. Ah, Depois disso, os aliados eles conseguem capturar mais cidades aqui. Bom, os russos mandam muitas tropas e conseguem recuperar a maior parte aí, de- aí dessas regiões e conseguem finalmente invadir a Ucrânia. Além dos rebeldes que já tinha lá, ficou mais fácil ainda. Eles mandam mais tropas aí na Bielorrússia e eles conseguem avançar lá. Mas o exército da OTAN, o exército colombiano e também o exército de muitos outros países aí como Sudão, Mianmar, Vietnã, Índia, também estava chegando. Bom, aqui acontece que como esses países mesmo eles não sendo muito de se meter em assuntos políticos, eles odiavam os Estados Unidos, então eles declaram guerra aos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem fazer um golpe de Estado no Tajiquistão e no Quirguistão, mas logo depois esses países são dominados pelos russos e chineses. Lá na, lá na África, acaba que lá perto da África, lá no Golfo Pérsico, acontece que o Irã ele joga uma bomba de teste lá, mas acaba dando erro e acaba caindo em território saudita. Ou seja, os sauditas ficam putos e entram na guerra ali e chamam também todos os países da Liga Árabe, menos a Síria, que ela foi expulsa. Ou seja, assim ficariam muito mais países. Ou seja, meio que os caras se ferraram literalmente. Bom, mas por enquanto eles continuam anexando aí partes ali do território do Iraque. Só que enquanto isso, lá na Europa chega muitos reforços aqui pela Finlândia e eles conseguem dominar a maior parte aí dessas regiões da Rússia e boa parte dessas regiões de São Petersburgo em volta. E faz um super cerco em São Petersburgo. Bom, faz isso, as invasões aqui na Coreia do Norte dão certo e a Coreia do Norte perde totalmente por causa que tinha muitos reforços. Os russos e chineses dos aliados deles na Europa e não tinha quase nenhum reforço ali na Ásia ou em outro continente. Desculpa, gente. Deixa eu apagar aqui. Mas aí a China manda realmente muitos reforços e consegue pegar um pedacinho da Coreia do Norte de volta. Aqui os russos conseguem pegar de volta algumas partes aqui das aí dos territórios que ela tinha perdido com essas invasões. Mas não todas as partes, só algumas. Bom, como a Mongólia é um membro especial da OTAN, ela entra para a OTAN. E os chineses e os russos estão bem despreparados, aí os mongóis conseguem invadir demais. E aí eles conseguem também capturar várias cidades. E eles também conseguem chegar quase a Pequim. Bom, mas enquanto isso aqui na Índia, aconteceu que os indianos estavam se ferrando bastante nos últimos tempos. Porque os chineses ali e paquistanenses conseguem dominar todas essas regiões aqui no leste da Índia, aqui no extremo leste da Índia, e eles também perdem até mesmo a capital.
Já são, e eles se rendem, e aí acontece que as fronteiras são redesenhadas ali e eles perdem bastante território, ficando assim as fronteiras. E o Paquistão também ganhou bastante territórios ali, já que o Paquistão ficou com todas aquelas regiões ali, então ele ficou bem grandão. A China não gostou muito desse tratado de paz, mas era o único o jeito, eles iam continuar em guerra. Então, com isso, a Índia finalmente sai aí da guerra. Lá na América do Sul, os venezuelanos, por terem pouca tecnologia no exército, perdem muitos soldados. E eles recrutaram bastante também. E sem uma média, eles perderam 2 milhões e já perderam a maior parte do território. Então acontece que eles ficam cercados ali só na região perto da capital. E aí acontece um cerco tanto marítimo ali quanto territorial. E também aéreo também. Bom, a Bolívia ela já vai perdendo de cara e já chegam lá em Sucre, que é uma das 2 capitais da Bolívia, em menos de 5 dias. E a Argentina já começa a invadir no sul da Bolívia e a Bolívia se rende. O Tratado de Paz dizia que a Bolívia não ia perder territórios, mas ia ter que pagar bastante indenizações e também ela ia ter que entrar do lado dos aliados. Como aqui na África, por ter muitos países do lado ali dos aliados e os países ali do lado dos russos e chineses, eles começam a perder de início, mas aí acontece que a República Democrática do Congo entra, o Quênia entra e a Eritreia entra, uns do lado dos Estados Unidos e outros do lado da China e Rússia. E aí acontece, basicamente a África vira um dos lugares ali que mais estão com países envolvidos na guerra. Bom, de cara, por ter poucos países ali do lado russo, eles perdem bastante território mesmo. Djibouti perde e é anexado pela Eritreia. Enquanto isso, ele estava bem ferrada e vendo que ela ia perder de qualquer jeito, se rende. Mas o Tratado de Paz, como não teve quase nada de guerra, ela perdeu pouquíssimos territórios e teve que pagar uma indenização bem baixa. Mas mesmo assim, a Etiópia, ela não vai aí ao lado dos aliados, depois sim fica um país neutro. Aí. O Sudão do Sul ele perde e é anexado pelo Sudão. E aí por causa disso, todos os outros países aí que estavam na África, que eram do lado da Rússia, mesmo muitos não tendo sido atacados, eles se rendem. E mesmo assim, alguns são anexados. Como é o caso de Benin e como é o caso de Camarões. Bom, mas a guerra ainda não acabou por aqui. Ainda tem muitas coisas lá. Enquanto isso lá pela Ásia, os chineses e russos mandam muito exército mesmo e conseguem parar os mongóis, assim, pegando bastante território de volta, até que eles tinham perdido. Mas
recuperando a maior parte dos territórios que tinham sido pegos e até mesmo avançando um pouco na Mongólia. E com um pouco eu quero dizer muito, mas muito avançado na Mongólia mesmo. Bom, enquanto isso, aí finalmente chega mais tropas brasileiras, colombianas, bolivienses e argentinas ali na Venezuela e eles se rendem por causa que eles não aguentavam mais. Bom, aí é feito um novo governo venezuelano que sai da guerra e aí finalmente a guerra calma aí. Aí finalmente a guerra acaba lá na América do Sul. Mas ainda continua, mas os países da América do Sul que estão na guerra continuam mandando tropas para lá. Bom, já dá pra saber. É claro que esses dois países aqui, a Guatemala, já iam perdendo. Então, ela perde e se rende. E por a rivalidade entre o Belize e Nicarágua, o Belize anexa totalmente a Guatemala ali. Quer dizer, não Nicarágua, desculpa se eu falei Nicarágua. Se falar Guatemala ali. Agora sim que é o Nicarágua. A Nicarágua também chega muitos rebeldes lá que querem um governo mais democrático. Então por isso eles pegam quase a maior parte do país e o país se rende logo depois de uns dias. Mesmo esse protesto não tendo matado quase ninguém ou ninguém. Bom, então aí a guerra na América acaba. Só aqui voltando à guerra na África, o Uganda aí cria uma nova doença e com isso ela joga isso daí com vários jatos de aviões nos países vizinhos e ela consegue dominar. Mas logo depois os Estados Unidos, bravo com isso, acaba jogando 20 bombas nucleares em cidades principais diferentes do Uganda. Até mesmo em ilhas. Você tá perguntando de que ilhas é nesse laguinho aqui. Tá? Enquanto isso, lá na Ásia, voltando, acontece que muitos soldados americanos e europeus chegam lá na Mongólia e eles conseguem recuperar bastante territórios de volta e avançar mais um pouco lá. E destroem totalmente soldados chineses, cazaques e russos. E também os uzbeques estavam por lá e quase chegam no Kirguistão aqui por um pedacinho. Bom, enquanto isso aqui a Turquia e o Irã, quer dizer, e o Iraque tentam aqui um cerco aqui para o Iraque. E o cerco é bem sucedido. Então esses soldados aí se rendem porque eles estavam encurralados. Eles cercam a Síria ali com os soldados e barcos aqui. E o Chipre e a República do Chipre do Norte também entram na guerra do lado dos aliados. Então aí a Síria fica encurralada, mais os rebeldes da guerra civil de lá fazem a Síria perder só 2 meses depois. Então com isso é estabelecido um novo governo na Síria que sai da guerra. Bom, aqui então a Sérvia planejava vários acordos com a Rússia, então ela entra do lado da Rússia e China, mas ela perde um pouquinho de território. E 2 semanas depois ela avança um pouco aqui na Transilvânia, aqui da Romênia, com a ajuda dos russos e chineses e um pouco da Bulgária. E ela também destrói totalmente aqui Kosovo, que não aparece aqui no meu mapa, não sei porquê.
Aqui a Armênia ela ficou bem ferrada nos últimos tempos. Porque aí ela é recuperado os territórios da Geórgia, é sido perdido. Sem falar que o Azerbaijão e Turquia e a Geórgia começam uma super invasão lá neles, que é bem sucedida. Mas enquanto isso, os russos lá com um exército super forte, eles conseguiram destruir esse cerco aqui e ainda capturar os territórios deles de volta e um pouquinho dos territórios finlandeses. E enquanto isso, a República Tcheca é totalmente dominada. Mas lá na África, depois da Uganda ter perdido tudo isso, aí cidades e vidas, e por causa daquelas 20 bombas, ela se rende no Tratado de Paz, ela é anexada totalmente pelo Quênia e por causa do que o presidente da Uganda fez com aquela doença que ele inventou, ele fica ele fica com uma pena de 20 mil anos de cadeia, ou seja, prisão perpétua. Claro que ele não vai ficar o esqueleto dele para sempre por 20 mil anos, né? Mas ele vai cumprir prisão perpétua. Assim, os soldados que estavam no Sudão do Sul também se rendem. Bom, e esses países aqui, e a maior parte dos países aqui, de 3 países aí que estavam do lado da Rússia, dois saem da guerra aí 2 dias depois do ocorrido. Calma aí. Quer dizer, calma aí, gente, já volto. Pronto, gente, voltei. Ó, aí por causa disso, Zimbábue acontece que mandam mais de 100 mil soldados inimigos ali, vizinhos deles, e aí os europeus e americanos, e acaba que eles perdem a guerra e são divididos entre os países ali. E no final, Botsuana pega a maior parte, porque Botsuana se entrou na guerra por causa do Zimbábue. E para os estadunidenses e europeus não evitarem um conflito com os africanos depois, porque eles poderiam ficar bravos se eles recebessem poucas partes do Zimbábue. Enquanto isso, aqui a Rússia estava bem ferrada, porque aí a Mongólia ela consegue fazer outra invasão com os americanos e europeus e consegue chegar aqui numa parte da Sibéria bem grande. Com isso, todos os exércitos, que eram pouquíssimos por sinais, que estavam perto dali, e até algumas partes da China se rendem. Então aí o Japão, Coreia do Sul recuperam esses territórios aqui que a China tinha pegado e começam boas invasões aqui também nas regiões aqui da extrema Sibéria aqui onde ali perto de onde os chineses tinham se rendido dos mongóis ali. Bom, enquanto isso aqui acontece que eles conseguem invadir bastante, com bastante ajuda dos Estados Unidos também, e eles encontram os exércitos com da República da Mongólia. Então com isso eles conseguem invadir mais pedaços ainda, e só sobra uns pedacinhos aqui do extremo, da parte extrema da Sibéria. Enquanto isso, recuperam o território do Kirguistão ali finalmente. E o Kirguistão entra no lado dos aliados ali na guerra. Bom, enquanto isso surgem vários manifestamentos republicanos e democráticos no Irã, e acontece que essas pessoas revoltadas estavam principalmente no leste e no centro do país, que eram áreas bem difíceis, ou seja,
Os rebeldes já tinham cuidado da da área mais difícil ali para os aliados. E aí eles se juntam os aliados, o governo do Irã tenta jogar bombas nucleares neles, mas eles invacam as cidades ali que eles tinham dominado, os democratas, os republicanos. Então, logo depois disso, o Irã se rende. E é estabelecido um novo governo que sai da guerra também. Bom, enquanto isso, alguns países aqui que eles estavam na guerra, eles começam a sair da guerra, alguns por causa que eles já tinham ajudado bastante. E finalmente é restaurado um governo para Cuba, que eles estavam com problema para escolher um presidente. E aí vários outros países, além de Cuba, saem da guerra. Assim fica bem um pouquinho mais aqui na América. Olha que preciso aqui, tá, gente? Sem querer. Enquanto tô aqui na Europa, acontece que as tropas, bastante tropas mesmo, eles conseguem recuperar todo o território da República Tcheca e Polônia. Logo depois disso, os sérvios, eles são rendidos ali, porque chegam até a capital deles, e os exércitos deles ali também se rendem. Bom, enquanto isso, conseguem recuperar os territórios russos ali na Ucrânia. E os russos se veem bem ferrados, já que até pegaram a Lituânia de volta. E aí Kaliningrado consegue ficar independente e sai da guerra. Bom, aí os russos se veem bem ferrados mesmo. Porque logo depois disso é instaurado um novo governo no Afeganistão ali por causa que o governo se rende, e esse governo aí ele sai da guerra, esse governo aí. Mas mesmo assim ele perde um pouco de território ali para os mongóis, esse governo. E eles estão mesmo sendo aliados ali dos Estados Unidos e OTAN, ele sai também, porque o país estava bastante destruído. Depois deles tomarem um golpe de Estado, o Quirguistão, depois serem invadidos pela China e Rússia, e finalmente serem reconquistados, eles estavam bem destruídos mesmo. Bom, a China, vendo que os aliados ali estavam muito bons, ela volta ali na guerra. Como as fronteiras estavam muito despreparadas entre Índia e China, Índia e Paquistão, ela consegue pegar as maiores partes dos territórios antigos dela de volta. E aí começa uma boa invasão lá e consegue toda essa região aqui. E também consegue invadir boa parte do Paquistão. E consegue pegar os seus territórios de volta, além de destruir a disputa de Jammu e Caxemira. E por causa disso, o Paquistão se rende, é feito um tratado de paz ali com a Índia e a questão que o Paquistão ia ser totalmente dominado pela Índia. Bom, aí finalmente surge. Aí finalmente o Talibã é derrotado em algumas cidades por alguns movimentos pró-democracia e pró-pública ali no Afeganistão. E eles conseguem tomar todo o país ali, mas mesmo assim eles não entram na guerra. Eles só são grupos ali no Afeganistão, ali querendo um Afeganistão democrático, mas mesmo assim eles são ajudados pelos aliados. E logo depois que eles conseguem ali acabar com o Talibã, eles saem da guerra. Bom, enquanto isso aqui, os países ainda que estavam do lado da Rússia e China estavam bem ferrados. Porque a China perdeu uma guerra para Laos.
para Laos aqui. Pro Vietnã e Mianmar também. Bom, aí depois disso, aí acontece que essas quadrilhas aqui americanas e mongóis aqui e da OTAN e da União Europeia conseguem aí cercar esses exércitos aqui, chegar na Índia. E esses exércitos todos eles se rendem. E aí a China fica bem cercada mesmo. E aí os uigures aqui dessa região, aqui eles conseguem ficar independentes. E o Tibete livre também. Logo depois deles ficarem independentes, eles mandam bastante reforços para lutar contra a China e eles conseguiram pegar umas capitais, algumas cidades aqui que a China ainda estava ali sob o domínio nessas regiões. Bom, a China se vendo cercada de todos os lados, ela também perde toda a região da Manchúria e cerca a capital dela. A China é obrigada a se render. E fazem um tratado de paz que Taiwan pegaria a maior parte da China. E eu volto ele quando eu volto quando estabelecer. Bom, depois da China se render, vários outros países se rendem, mas como eles ainda não tinham sido dominados, eles não pegam nenhum tratado de paz muito exigível, além de uma pequena indenização. Bom, aí só sobra a Rússia e a Bielorrússia. Bom, a Rússia desesperada, ela faz mais bombas nucleares ainda e joga em todos os países da Europa, o que ajuda só um pouco, mesmo assim, porque ela jogou mais para cá, na Europa Ocidental, e não onde estão a maior parte das tropas. Isso ajudou com uma pequena distração. Logo depois, os poloneses, os lituanos, os letões, os estonianos e os ucranianos conseguem dominar toda a Bielorrússia. E é feito um tratado de paz lá, que a Bielorrússia não perderia nenhum território e não ia ter que pagar uma indenização bem pequenininha. E ela ia ser livre também. Essa é uma Bielorrússia livre. E bastante gente comemorou lá na Bielorrússia depois que isso aconteceu, até nos outros países. Bom, assim a Rússia se vê sozinha na guerra. E ela vendo que ia perder de um jeito ou de outro, ela já vai lá e se rende. E assim dá um fim na guerra, gente. E aí as fronteiras são refeitas. Então eu vou pausar o vídeo rapidinho para fazer as fronteiras, tá? Bom, e assim que são refeitas as fronteiras aí depois da guerra. Alguns países são feitos aí. Outros países são completamente destruídos e anexados por outros países. E outros países perdem realmente muito território, tipo a Rússia. E vocês se perguntaram se isso daqui é China, sei lá, eu acho que não se perguntaram, que eu não mostrei ainda. Isso daqui é Taiwan, tá? Coitadinha de Taiwan, ficou com só um pedacinho da China. Tá, então esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Tchau!